Olá, meus amigos do canal Em Direita. Hoje eu quero falar sobre a nova era, o que vem por aí e a cronologia das coisas. Primeiro você precisa entender que a Bíblia, no livro de Apocalipse, muitas vezes eles colocam coisas fora de ordem e tem coisas que são juntas, mas estão colocadas às vezes de forma separada. Eu sempre falo para vocês que o grande engano que vem para o mundo será alienígena. Por quê? Porque por dois motivos. Primeiro, que ele vem vencendo e para vencer. E ele vai trazer uma falsa paz. Porém, ele vem fazendo milagres, sinais, prodígios e, se possível, enganaria até os escolhidos. O segundo ponto é que na palavra diz que 3 espíritos semelhantes a rãs sairiam da boca. E o que sai da boca, quando ele fala sai da boca e arrojou um rio, né, contra a mulher, o dragão arrojou um rio da sua boca, né, e da boca saiu o espírito de dragão. O que ele quer dizer? Ele dá ordens. Ordens. O que saiu da boca são ordens. E essa ordenança aos 3 espíritos semelhantes a rãs é que convoquem a humanidade para a batalha. Ora bolas. Você já imaginou se aparece um cara, tem gente que diz que é Macron. Macron vai lá, tem uma terceira guerra, ele vence, ele fala o seguinte: agora eu sou o rei do mundo, eu sou o iluminado, eu sou o Messias, eu sou tudo. E faz lá uns blubim e todo mundo, uau, Macron! Chega a ser ilógico. Sabe por quê? Para enganar uma humanidade inteira, e se possível até os escolhidos, quer dizer, para ser uma coisa tão convincente, precisa ser uma coisa que é neutra no campo teológico. E se existe uma coisa que é neutra no campo teológico, se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião se ele já viu um disco voador e se ele acredita em extraterrestre, que existe vida fora desse planeta, muitos, eu acho que 100%, vão dizer que sim, que já viram, que acreditam. Então, esse engano, ele mantém-se neutro e ele tem um poder: acabar com a religião. Principalmente como a intenção, a finalidade é acabar com o cristianismo. Então esse engano vem, e eu acredito que ele vai aparecer após uma catástrofe, tanto ambiental quanto de guerra, e ele vai dizer, chegamos, aí Satanás aparece, né, o filho dele, né, porque ele imita o Eterno em tudo. Então ele vai dizer para o mundo que ele é Krishna, que ele é Buda, que ele é Alá, que ele é Yah, que ele é o Mashiach, que ele foi tudo ao longo das eras, né? Que ele, o engano Anunnaki, que ele é tudo. Ele sempre esteve conosco, nos dando conhecimento, e que nós somos seres que eles colocaram aqui e que a gente destruiu o planeta, mas ele vem para instalar uma nova era e que ele vai nos ensinar sobre bondade, sobre pacifismo, sobre preservação. E ele só exige uma coisa: que reconheçamos ele como o nosso Deus. Muita gente vai cair nessa. Veja o trecho de uma série que se chama O Fim da Infância. Vou colocar 2 trechos dessa série para você dar uma olhadinha. Episódio anterior de O Fim da Infância. Estão derrubando todo o tráfego aéreo. Pelo menos 40 cidades no mundo estão sendo sobrevoadas por essas naves. Meu nome é Karelen, sou o supervisor da Terra. O sofrimento acabará, a injustiça acabará. Guerra, fome, desigualdade serão coisas do passado. É a paz mundial. Vamos dar as mãos e cantar salmos. Ainda é uma invasão. Acabei de saber que há 6 horas eles sequestraram um fazendeiro chamado Richard Stomkley. Não há motivo para ter medo. Meu nome é Karelen.
Por que estão aqui? Precisamos de um mensageiro. Cavaleiros, bem-vindos à Era de Ouro da humanidade. A sua mente, filho. Ela floresceu quando eles chegaram, né? Estão dizendo na TV que a ciência está morrendo. O que você quer fazer? Eu quero ser a primeira pessoa a visitar o planeta deles. Não importa o quanto os soberanos pareçam ser poderosos, não podemos nunca desistir da luta. Enquanto continuar escondido aqui, sempre existirão pessoas que não confiarão em você. Acho que seu trabalho está encerrado. Quê? Adeus. Não há motivo para ter medo. Estamos no ano 2035 e olhem só para nós. 19 anos depois da chegada dos soberanos, 4 anos depois de Karelen revelar sua verdadeira forma, estamos vivendo nossas vidas sob o olhar atento deles. Sem desigualdade, sem crimes, sem guerra. Com nossas diferenças postas de lado, somos uma sociedade sob os cuidados da Federação Mundial. Temos energia limpa e renovável e comida suficiente para alimentar o planeta, com nossas necessidades materiais satisfeitas. A morte ainda é um fato da vida, mas livre de doenças, estresse e de todas as coisas que nos faziam sofrer. Vivemos vidas mais longas e mais saudáveis. A taxa de natalidade está subindo, trazemos crianças para um mundo que nos orgulha. Para aqueles que se sentem apegados ao passado, existe Nova Atenas. Mas para o resto de nós, é a Era de Ouro da humanidade. Viu? É nesse naipe que eu acho que vai acontecer as coisas. E muita gente é enganada porque não lê a Bíblia, tá? Você tem isso aqui lá na sua casa. Todo mundo tem uma Bíblia. Leia. Entenda. O livro de Apocalipse se inicia nas eras da igreja. As 4 últimas igrejas são as únicas que mencionam a volta do Messias. Essas eras da igreja, não há dúvida que estamos na última, que é a principal, que é a Laodiceia. Não há dúvida. Só no Brasil são 2 a 4 milhões, o último estudo, que saíram do sistema religioso. As pessoas estão percebendo que a igreja de Laodiceia está crescendo e está cada vez mais difícil achar uma igreja verdadeira. Talvez impossível, não sei. Não posso generalizar. Mas a questão é que após a era da igreja começam os selos. E o primeiro selo é aquele que vem num cavalo branco, com um arco na mão, vencendo e para vencer. Não diz que ele venceu, porque quem vence é o Cordeiro verdadeiro, que da sua espada, da sua boca sai uma espada que vai derrubar, destruir Satanás, a besta, o falso profeta. Então, ele vem vencendo e para vencer. Então, ele já vem para o mundo com tudo organizado. Depois da sua chegada, isso não significa que ele se declarou ao mundo. Vem o cavalo da guerra. Depois o cavalo da fome. Porque, lógico, a consequência de guerra é fome. E depois a consequência de guerra, fome, é morte. Então, depois de provocar um caos climático, através de todo o sistema que eles têm, como acelerador de partículas, HAARP, eles têm vários sistemas que eles podem provocar isso na Terra. E depois que eles conseguirem fazer uma coisa que é muito importante, são 3 pontos fundamentais para o engano. E isso já está acontecendo. Primeiro ponto, desconstrução de gênero, familiar, religiosa. Tudo isso está sendo destruído de forma velada. Tanto que o número de suicídios e depressão aumentou muito porque as pessoas perderam a sua base, que é familiar e fé. Então, depois disso, eles começam com a agenda de tecnologia. Aí onde eles vão criar o supercadastro chinês, que também já está aqui no Brasil, né? Todo o sistema de dinheiro digital, a instalação do 5G para controle social. Mas ora, o diabo não é como o Eterno, ele não tem esse poder. Ele precisa de mecanismos ainda físicos. Então, ele precisa de todo o aparato tecnológico para controlar a humanidade. Porém,
são quase 8 bilhões de seres humanos. Não tem como controlar tudo isso. Então, ele precisa de redução populacional. Então, tudo isso vai ser ao mesmo tempo. O avanço tecnológico, destruição da família, da moral e avanço tecnológico. Tudo isso prepara a sua chegada. E após a redução populacional, aí sim, com bem menos pessoas na Terra, aí ele consegue ter um controle maior. Entenderam? O cavalo, deixa eu ler para vocês aqui. O segundo cavalo. E abriu o segundo selo, e ouviu uma voz do ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, e para que os homens matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, quando se abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizendo: vem. E ouviu um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E eu vi uma voz que dizia no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite, ele é representado por várias vezes na Bíblia como o Espírito Santo, tanto lá no tabernáculo quanto na parábola das 10 virgens. Estar cheio de azeite na botija, a botija somos nós, o vaso somos nós, e o azeite é o Espírito. E não danifiqueis o vinho. Quando Cristo na ceia, Yahushua na ceia fala: esse é o meu sangue, então são os remidos pelo sangue do Cordeiro e cheios do Espírito Santo. O cavalo da fome não pode tocá-los. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo-lhe, e foi-lhes dada autoridade para matar a 4ª parte da terra, a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. A 4ª parte da terra. E tem um outro cavaleiro que está numa outra descrição, que tem o poder de matar a 3ª parte da terra. A 3ª e a 4ª, isso é redução populacional. Após isso, a chegada do anticristo numa nave, dizendo que eles vieram nos ajudar e que esse bondoso mestre veio para nos ensinar e que a gente precisa dele e assim sufocar, matar o cristianismo. Tanto que o próprio diabo, o próprio dragão, besta, vai destruir a meretriz, a grande prostituta, que facilitou, que trouxe ali para ele o falso profeta. Então, isso é muito sério. A questão é que o próprio Papa Francisco já disse que está pronto para batizar alienígenas, e esse engano vem para o mundo. Existe um vídeo de um ex-satanista no qual ele fala disso também. Dá uma olhadinha. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Assim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou, durante muito tempo, e então ele disse: eu poderia ter um pouco mais de seu tempo. Eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse: o grande plano do mestre para colher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse: isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas. Porque, ele disse, os espíritos demoníacos, irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes.
que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Viu? Esse é o engano. Porque essa questão alienígena, ela está no campo neutro da história. Tanto gregos e troianos, todos, vão dizer que viram já uma nave, que acham sim que pode ser que nós não somos a única criação de Deus. Então é isso que eu quero falar para vocês. O ponto-chave de tudo isso que eu quero dizer é que tudo isso está para vir para o mundo. Mas já chegou? Já aconteceu? Não. Então, não desperdice o tempo que você tem agora. Seja feliz, ame a sua família, se prepare espiritualmente, emocionalmente, como se você estivesse pronto para entrar numa guerra. Se prepare. E nesse tempo que você tem, não gaste ele se afligindo com isso, temendo, sofrendo por antecipação. Sabe por quê? Porque amanhã a gente pode morrer amanhã. E aí? Acabou. Então, viva o hoje. Ame a sua família. Pregue o evangelho. Aproveite essa liberdade. Se você tem vontade de conhecer, sei lá, o mar, vá conhecer o mar. Se você tem um sonho, realize seu sonho. Seja feliz no hoje. A palavra diz que a cada dia o seu mal, e não andeis ansiosos pelo que hei de comer, de beber, de vestir. Porque se o Pai dá aos pássaros, que dirá a nós, no qual ele derramou o seu sangue por nós. Então, é isso que eu quero que você entenda. Tudo isso que eu te falei até aqui não é para te aterrorizar, tá bom? É para que você se prepare. Mas que você fique calmo. Que o que tiver que ser, será. Cada um terá o destino que foi destinado a ter. Entende? E sofrer por antecipação não vai mudar nada do que vai acontecer. Então vamos confiar no nosso Todo-Poderoso Iá e descansar nele. Seja feliz, aproveite o seu tempo, não perca seu tempo se estressando com a política, com o STF, porque não sei o quê, porque isso não vai mudar em absolutamente nada, só vai te estressar. Não adianta a gente discutir sobre aqueles fantoches. Lógico que de vez em quando a gente bater um papo sobre política, até porque a gente gosta de participar e de, enfim, atualizar, né? Mas a questão, o foco sempre é a nossa salvação, e a salvação ela é individual, tá bom? Por hoje é isso, um beijo da Gigi, fiquem com Deus, tchau, tchau.